tributária é o tema do momento. É o tema do momento não apenas pela peleja de 30 anos. E peleja, porque você dificilmente consegue fazer alterações abruptas de forma singela. É uma luta. É uma luta de quem não quer perder o que conquistou e de quem, na verdade, precisa conquistar aquilo que não lhe foi lhe dado. Então, esse dualismo existiu. Então, na reforma tributária, ela, em que pese inúmeros avanços, também trouxe algumas questões que precisam ser bem refletidas. Tirou do Estado e do município a sua principal fonte de renda, que é o ISS e o ICMS, transformou em um imposto de competência compartilhada, mas houve a perca da autonomia política dos municípios em relação ao ISS e dos estados em relação ao ICMS. Então, o nosso Pacto Federativo, ele há muito tempo já se diz, inclusive, que é uma falácia, que não existe um Pacto Federativo onde os entes possuem autonomia própria, plena, até porque a autonomia pressupõe recursos, e nós temos a União enquanto ente federativo quase centralizador, com a maior parte das receitas, os estados com uma parcela menor e os municípios com quase nada, dependendo, na sua grande maioria, de repasses. Então, a nossa federação ela tem algumas peculiaridades que demonstram que existe muito mais um Estado unitário do que uma federação aos modos de como tentou se copiar os Estados Unidos, que era um sistema totalmente diferente, e aí caberia uma outra discussão. Mas, para hoje, temos em avanço, como foi bem explicado no início da entrevista, a busca de alcançar igualdades. A reforma talvez tenha conseguido buscar isso na sua essência econômica, porque a cesta básica está desonerada, então isso aí foi um avanço, a cesta básica está desonerada. Não deixa de ser um aumento efetivo do próprio salário mínimo. Se eu tenho um salário mínimo, que esse salário, considerando que 40% existe sobre o consumo de tributação, e eu tiro essa tributação, então eu estou aumentando 40% do poder de compra da população menos favorecida. Então isso, de fato, vai trazer uma melhoria da vida daqueles que mais precisam. Por outro lado, não existe como você cobrar efetivamente de um lado, sem existir uma contraprestação. Então, essa contraprestação vai vir da população que tem maior capacidade contributiva para poder fazer esse complemento. Se você diminui receita, você, na verdade, precisa fazer essa alocação. Então, essa mudança traz uma justiça fiscal para o nosso sistema. Então, se o federalismo ele torna-se um pouco mais enfraquecido, por outro, você começa efetivamente a fazer uma justiça fiscal e social. Qual é o tempo de adequação de todas essas mudanças e a aplicação efetiva, não é? Nesses novos termos. Olha, eu lhe confesso que o prazo me deixa até assustado ou desconfiado de que muita coisa pode acontecer até vir a ser efetivado. Porque a transição vai ser em 10 anos, a começar daqui a 3. Então teremos 3 anos apenas de estudo da emenda à Constituição, que tem 74 páginas de emenda à Constituição, a emenda à Constituição número 132. Então imagine o trabalho que vai se dar para regulamentar tudo isso em lei complementar. Então, a lei complementar vai vir justamente para poder trazer todos os detalhes que não cabem à Constituição assim prever. A Constituição tem que trazer a estrutura, toda a explicação, normativação, alíquotas, base de cálculo, toda a parte estrutural deve vir justamente na lei complementar. Então, esses 3 anos vai ser para que a lei complementar seja discutida, votada, inclusive pedimos para que ela seja mais debatida, porque a reforma tributária, em que pese 30 anos de tramitação, ela, na verdade, foi aprovada em caráter de urgência, num lapso onde não houve uma discussão atual. Pode ter existido 30 anos de tramitação, mas a discussão na reta final, ela foi mais rápida do que qualquer relâmpago, mais rápido do que os raios solares. O que poderá suscitar alterações ainda nesses ajustamentos, não é? Justo. Que poderão tendencionar política ou tendencionar parcial a algum dos segmentos. É uma coisa ainda incerta. Isso. Uma coisa ainda incerta, mas esperamos que, na realidade, tome-se o termo e dê-se seriedade a isso, sem, naturalmente, usurpar de uns para
aquilatar a outros coisas que não podem ser, há direitos individuais que não podem deixar de ser preservados e etc. Mas vamos aguardar, porque nada pode se registrar no momento como definitivo. A coisa ainda tende a algumas mudanças. E no Brasil se tem visto tanto, não é? Essa coisa se mudar assim de uma forma